Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis. Confira no vídeo como efetuar chamado de serviço no web client do SAP Business One. Estou com a versão 10, HANA, atualização FP 2308. Importante consultar na atualização mais recente da versão 10. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Para acessar o web client, clique em Administração e, em seguida, Web Client. Selecione a base de dados e você tem aqui o usuário e senha. Você pode acessar o Web Client com os mesmos dados de acesso do SAP Business One, ou seja, usuário, senha e licença atribuída. Após preencher, clique em Login. Pronto. Em seguida, clique aqui para abrir o menu principal. Clique na opção Serviço. Repare que são várias opções. Consultar chamados de serviço, criar chamado, consultar cartões de equipamento, criar cartão de equipamento, consultar base de conhecimento, criar solução, consultar contratos de serviço e criar contrato de serviço. Você pode clicar na primeira opção, chamados de serviço. Ele abrirá uma página com a visão padrão definida para o seu usuário. Você pode clicar aqui na setinha e consultar todas as visões. Repare que aqui você consultará todas as visões e tem a visão padrão definida para o seu usuário. Se você clicar aqui em Administrar, ele tem uma visão como padrão. Você pode modificar conforme a sua necessidade e, após modificar, tem o botão Gravar. Quando você retornar, por exemplo, vou clicar aqui no logo e voltar para a minha página inicial. Eu posso acessar também aqui em Serviço, Chamados de serviço. E ele vai abrir aqui a visão que eu defini como padrão. Você pode modificar os filtros conforme a sua necessidade e gravar na visão e consultar quando preferir. Por exemplo, processado por. Vou clicar no X e eliminar. Status do chamado. Vou clicar aqui nesta opção. Eu posso pegar, por exemplo, aberto, pendente, aguardando retorno, aguardando técnico. Eu posso marcar várias opções. OK para concluir. Aqui você tem outros filtros também. Você pode clicar em Ajustar filtros. Em seguida, incluir uma nova opção ou desmarcar para remover um filtro que já estava sendo exibido. É opcional. Portanto, marcar para incluir, desmarcar para ocultar. Neste exemplo, desmarcar fila e tipo. OK. Pronto. Ele tirou a opção. Você pode incluir outras opções também. Ajustar filtros. Por exemplo, o técnico. Técnico e técnico programação. No meu cenário, eu utilizo a programação. Tem um vídeo no canal da Ramo sobre como ativar a programação. Recomendo assistir e validar em base de teste. Marcar esta opção, OK. Portanto, eu posso filtrar também pelo técnico. Em seguida, após preencher os filtros, clique em Início. Pronto. Aqui você tem as configurações do formulário. Após clicar, você consegue seguir o mesmo conceito. Marcar para incluir uma nova coluna ou desmarcar para ocultar. Você pode incluir outras opções também. Por exemplo, o técnico da programação. Conforme a programação definida lá uma visita,
eu posso incluir um técnico conforme cada visita agendada. Após marcar, OK. Apareceu o técnico. Eu posso clicar novamente e modificar a sequência. Ele tem até uma opção aqui, ó, exibir seleção. Eu posso clicar na linha, deixar ele como primeiro, ou clicar na linha e modificar de acordo com a sua necessidade. Dá para você incluir também outros campos. Tem um campo aqui que é interessante. O ID, por exemplo, exibir tudo. Vou botar aqui ID ou ID do chamado, como queira. Marcar aqui a opção. OK. Vou retornar e deixar ele na primeira. Exibir apenas a seleção. Olha ele aqui, ó. ID ou ID do chamado. Pronto, primeira opção. Por que é importante você deixar o ID do chamado e também a coluna com a descrição, número do chamado? Por exemplo, vou abrir o SAP e mostrar uma situação. Serviço, chamado de serviço. Vou localizar aqui, por exemplo, o número do chamado com o ID 167. 167. Procurar. Aqui ele tem o número primário 44 e o ID do chamado 167. Então é importante você ter as duas informações. Você pode avaliar qual que é a melhor para o seu controle, apenas demonstrando que tem essas duas possibilidades e evitar alguma confusão de acordo com o número que está exibindo na tela. Para evitar ter que fazer essa consulta novamente, toda vez que eu entrar aqui dentro para buscar, eu vou ficar modificando o filtro, eu posso clicar aqui na seta, gravar como, por exemplo, chamados abertos técnicos. Determinar como padrão para o meu usuário. Deixar como público? Não. Se eu deixar como público, os outros usuários conseguirão utilizar também esta visão. Vou deixar apenas para o meu usuário Manager. Em seguida, gravar. Se eu clicar aqui no logo, eu vou retornar para a minha página inicial. E eu posso clicar aqui, por exemplo, serviço, chamados de serviço novamente. E ele vai carregar a visão que eu defini como padrão. Portanto, é bem prático para o processo. Você pode clicar na linha e abrir o chamado para consultar mais detalhes. Após clicar na linha, ele vai abrir uma página relacionada ao documento. Você pode navegar entre registros clicando aqui também. Ele permite você navegar entre os registros clicando aqui conforme a opção desejada. E aqui tem várias informações relacionadas ao documento. Você pode criar um novo, criar uma atividade, consultar o mapa de relações e visualizar também o layout da impressão. Eu vou mostrar com calma. Vou retornar aqui no menu principal, apenas para demonstrar. No menu você também tem a opção criar chamada de serviço. Após clicar, ele vai abrir a página, status aberto, e você tem todas as abas. Cada aba está relacionada a um campo, ou melhor, vários campos de acordo com a aba. Você tem a aba geral, tipo, vendas, para o meu processo, cliente. Repare que tem um asterisco vermelho. Sempre que você verificar que tem um asterisco vermelho, significa que o campo é obrigatório para o processo. Você pode clicar nesta opção e localizar o cliente. Pesquisa, ramo. Após digitar o nome, eu posso clicar na lupa também. Tem outros filtros também. Você pode clicar aqui em ajustar filtros e incluir conforme a sua necessidade e exemplo anterior. Lembrando que marcar para incluir, desmarcar para ocultar. Após efetuar uma manutenção,
OK. Cliente 002, ramo, cliquei na linha, ele já carregou para o chamado. Este parceiro de negócios não tem um contrato válido. OK. Durante a ligação, o cliente passou o número de série. Vou clicar aqui neste campo e, em seguida, procurar o número de série que o cliente informou por telefone. Clicar na lupa após digitar e já localizou. Aqui também você pode clicar em ajustar filtros e incluir outras opções. Após identificar, clique na linha e pronto. Carregou aqui o número de série relacionado ao item e este número de série possui um contrato ativo para o parceiro de negócio. Classificação, telefone, tipo de problema, impressão, por exemplo, subtipo, impressora travada, tipo de chamado. Tem observações. Aqui tem um assunto também. Repare que ele está com um asterisco. Então é importante eu colocar mais detalhes aqui também. Problema com a impressora. Próximo, conforme eu for navegando entre os registros, ele vai modificar a aba aqui também. E caso você esquecer de preencher algum campo obrigatório, ele vai exibir um pop-up informando que você esqueceu de preencher aquele campo. Parceiro de negócios, ele carregou aqui as informações. Soluções e resolução. Isso está relacionado quando for encerrar o chamado, onde você preencherá soluções ou resolução. E após preencher e atualizar o chamado, você conseguirá encerrar o chamado. Documentos relacionados. Eu posso incluir um documento avulso também relacionado ao atendimento. Por exemplo, mesmo que tenha o contrato, eu posso ter um pedido de venda relacionado a uma peça ou algum atendimento avulso que não cobriu conforme a vigência do contrato ou regras. É opcional, porém ele permite você incluir aqui também documentos relacionados. Aqui você tem a programação que está relacionada ao atendimento. Por exemplo, você pode clicar aqui no sinalzinho de mais, técnico, procurar, já localizei, Tec Ramo. Eu posso clicar em ajustar filtros e localizar de acordo com outros filtros também. Após preencher, você pode clicar na lupa, dependendo do filtro onde você preencher, ou no início, para carregar tudo conforme o filtro preenchido. Clique na linha relacionada ao técnico e ele carregará para a linha. Você pode selecionar a linha e ele tem aqui a opção de duplicar e tem também a lixeira. Se eu clicar na lixeira, eliminou. Eu ainda não salvei essa informação. Então, eu posso clicar aqui no sinalzinho de mais e efetuar o preenchimento novamente. Localizei o técnico. Visita agendada para o dia 9. Horário. Você pode modificar o horário ou digitar, caso preferir. Localização, endereço do parceiro de negócio, endereço de cobrança. E você pode clicar aqui em configurações do formulário e incluir novas colunas ou desmarcar para ocultar. Então, vou desmarcar algumas opções, por exemplo. Vou desmarcar, ou você pode marcar para incluir. É opcional. Após efetuar qualquer manutenção, clique em OK. Clique em adicionar para concluir o chamado. Pronto. Operação concluída com sucesso. Chamado criado com sucesso. Se eu clicar aqui no logo, eu posso
retornar aqui para chamados de serviço. E ele vai mostrar aqui o novo chamado. E eu posso clicar na linha e consultar mais informações também. Caso preferir efetuar alguma manutenção, você tem que clicar em processar. Após clicar em processar, ele vai ativar o modo de editar o documento. Mais observações, ramo, treinamentos. Após concluir, clique em atualização. Pronto. Você tem também aqui visualizar novamente, formulário técnico e chamado de serviço. Primeira opção, formulário técnico. Você pode ter um template em Crystal Reports de acordo com a necessidade da sua empresa. E você pode imprimir direto pelo Web Client. Acessando aqui, conforme demonstrei, visualizar o layout e imprimir direto pelo Web Client. Tem a opção de imprimir ou efetuar download. Próximo, visualizar, chamado de serviço. Mesma coisa, você pode ter um template compatível com a necessidade da sua empresa de acordo com o processo. Imprimir ou efetuar download. Eu posso também incluir uma nova atividade e consultar um mapa de relações. Você pode clicar aqui, mapa de relações, e ele vai mostrar o mapa de relações. Por exemplo, foi necessário incluir um pedido de venda. Então, vou clicar em processar, abriu aqui para editar, e vou clicar direto em documento relacionado. Documentos relacionados. Tipo de documento, pedido de venda. Exibir documentos relacionados ao parceiro de negócio, posso marcar e consultar, clicando nessa opção, caso alguém criou um pedido e passou o número para mim. Se não criaram, eu não identifiquei, tem vários filtros aqui também. Você pode até ajustar os filtros conforme a sua necessidade. Caso não identificou, tem aqui a opção para criar um novo pedido. Após clicar, aguarde carregar. Cliente. Localizar aqui ramo. Clique na linha. Tem vários filtros e você pode ajustar também. Clique na linha. Já carregou. Data de lançamento. Vou preencher aqui as informações. Data de entrega, data do documento, observações, filial, vendedor, conteúdo. Vou colocar aqui o item. Número do item. Poderia ser uma peça. Ou, por exemplo, um serviço avulso. Serviços prestados. Marcar a linha. Selecionar. Preço unitário, 250. Você tem também as configurações do formulário. Após clicar, você pode incluir novas colunas ou ocultar. Configurações, vou clicar agora e pronto. Você consegue abrir. Se preferir, você pode marcar para ativar ou desmarcar para ocultar. Após qualquer manutenção, clique em OK. E você pode adicionar outra linha também. Por exemplo, vou pegar aqui outro item de serviço. O mesmo. Selecionar. Caso você selecionou erroneamente, você pode clicar na linha e ele tem a opção de remover. Após marcar a linha, você pode clicar aqui em remover. Pronto, removeu a linha. Apenas uma única linha, 250. Após concluir, tem as outras informações também. Você pode digitar mais detalhes.
logística, contabilidade, aba imposto, campos definidos pelo usuário. Caso você tenha no seu processo, você consegue preencher também. Após concluir, clique em adicionar. Pronto. Pedido criado com sucesso. Repare que ele já carregou aqui para documentos relacionados. Clicar em atualização para concluir. Pronto. Chamado atualizado. Agora eu posso clicar aqui em mapa de relações e ele vai mostrar o pedido. Outra possibilidade, você pode clicar aqui em documentos relacionados, no chamado, e ele tem aqui número do documento. Se você clicar no número do documento, ele vai abrir aqui um pop-up com mais detalhes. E você pode clicar aqui, por exemplo, em ver mais. Quando você clicar em ver mais, você consegue consultar mais detalhes relacionados ao pedido. Então, é bem prático para o processo também. E aqui dentro do pedido, você tem também mapa de relações. Após clicar, tem até a opção aqui, ó, serviços relacionados. Bem prático. Vou clicar aqui no logo, retornar para o menu principal. Dessa forma, você efetuará chamado de serviço na web com o web client do SAP Business One. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Assis. Continuando na parte 2, confira como efetuar manutenção no chamado de serviço pelo web client do SAP Business One. Continuarei o acesso com o usuário manager. Após preencher as informações, clique em Login. Aguarde concluir. Você pode clicar aqui em Serviço. Repare que após recarregar a página, ele já mostrou o total atualizado. Você pode também atualizar a página caso preferir, ou clicar na opção Agora. Ele atualizará o bloco. Se você clicar aqui dentro, você consegue consultar mais informações conforme a visão definida como padrão. Neste exemplo, recebi um retorno de um técnico e efetuarei uma manutenção no chamado. O técnico passou um retorno, portanto, vou fechar o chamado com o ID 151. Neste exemplo, estou com o usuário manager. Em seguida, efetuarei também um outro exemplo com o técnico acessando o chamado de serviço pelo web client e efetuando a manutenção. Pesquisar 151 e clicar aqui na lupa. Tem também a opção Início. Lembrando que se não atender aqui algum filtro, você pode clicar em Ajustar filtros, marcar para incluir ou desmarcar para ocultar. Após efetuar qualquer manutenção, clique em OK. Caso você não estiver enxergando todas as informações aqui na tabela, você pode clicar aqui nas configurações, mesmo conceito. Marcar para incluir uma nova coluna, você pode até procurar, ou desmarcar para ocultar. Após efetuar qualquer manutenção, clique em OK para finalizar. Para acessar o chamado, você pode clicar aqui na linha. Ou, se preferir, depois que você efetuar uma manutenção, você consegue encerrar aqui também. Porém, ele não vai deixar ainda. Apenas para demonstrar, eu posso clicar na linha, definir como encerrado. Ele vem aqui uma mensagem, sim, forneça uma solução ou resolução
para o chamado de serviço antes de fechá-lo. Eu posso clicar na linha. Em seguida, consultar mais informações, por exemplo, mapa de relações, visualizar, visualizar novamente, selecionar aqui a opção, formulário técnico ou chamado de serviço, então você pode consultar conforme a sua necessidade. Após selecionar, clique em OK. E você consegue consultar mais detalhes também. Para editar o chamado, você precisa clicar primeiro em Processar. Em seguida, o Web Client ativará o modo de editar registro relacionado ao chamado. Clique na aba Soluções e Resolução. Ele vai direcionar você direto ao ponto. E você precisa incluir uma solução ou uma resolução. Então, neste caso, preencherei a resolução. OK. Do técnico, conforme visita efetuada. Eu poderia colocar mais informações também. Apenas um exemplo. Após concluir, clique em Atualização para finalizar. Pronto, chamado atualizado. Se você clicar aqui ó, em Soluções e Resolução, ele vai mostrar a informação que eu acabei de atualizar. Eu posso clicar aqui em Fechar. Ou, se preferir, eu posso retornar lá na busca, selecionar o chamado com o ID 151, que eu utilizei como exemplo, definir como encerrado. Então, você pode até atualizar vários chamados, e depois retornar, selecionar todos, e definir como encerrado também, caso preferir. Neste exemplo, apenas o ID 151. Definir como encerrado, você modificou o status de um ou mais chamados para fechado. Fechar atividades relacionadas? Sim. Pronto, chamado fechado. Eu posso retornar na minha página inicial, atualizar a página ou clicar aqui em agora, ele vai atualizar também. Geralmente a gente acaba atualizando a página, caso preferir. Em seguida, aba Serviço, Chamados de serviço. Retornando a visão padrão, chamados abertos. Outra forma também, você pode utilizar gráficos. Então, por exemplo, repare que tem 3 chamados aqui para o técnico TecRamo e um para o meu cadastro Luiz Assis. Se eu clicar aqui em gráfico, repare que tem várias opções. Você pode clicar aqui e modificar conforme a sua preferência. Em seguida, após selecionar o gráfico, você pode modificar aqui a referência. Vou pegar o técnico como referência. Bem prático para o processo. TecRamo, 3 chamados. E o meu cadastro aqui de técnico Luiz Assis, um chamado apenas. Você pode exportar para o Excel. Você tem aqui a opção, após você clicar, ele permite você ordenar. Você pode clicar aqui nesta opção para ocultar a legenda. Opcional. Se você clicar nesta opção, ele permite você gravar como bloco para este usuário. E é bem prático também, facilitando a análise. Após clicar nesta opção, gravar como bloco. Por exemplo, chamados abertos por técnico. Parecido com a visão, apenas para demonstrar, mas você pode ter outras opções também. Vou marcar aqui como KPI ou KPI como queira. Ativei. Valor, contagem de registros.
Descrição, colar, eu copiei a mesma. Aonde que eu quero inserir? Minha página inicial ou pode ser em serviço? Vou deixar na minha página inicial. Ok. Bloco criado. Se eu retornar na minha página inicial, agora eu tenho também aqui, ó, chamados abertos por técnico. E você tem todos os técnicos conforme você montou. Então é bem prático. Qualquer manutenção, você pode gravar um novo também. Então, por exemplo, você poderia trocar o gráfico. Não gostei daquele. Volto aqui, gravar com o bloco. Chamados abertos por técnicos. Ativar aqui KPI, contagem de registro, minha página inicial. Ok. Pronto, bloco criado também. Volto para a minha página inicial. Outra opção. Eu tenho chamados abertos por técnico, chamados abertos por técnicos. Eu posso clicar aqui nas iniciais do usuário, aqui em cima. Ó. Após clicar, editar página inicial. Vou remover chamados abertos por técnico. Clicar no X. Após isso, ele foi removido do grupo. Fechar para concluir. Pronto. E você pode também ocultar algumas informações. Se você retornar aqui, editar página inicial, clicar no sinalzinho de mais para adicionar, ou, por exemplo, CRM, ocultar. Ele vai ocultar tudo, o grupo inteiro. Vendas, ocultar. Compras também. Parceiros de negócios, vou deixar. Pagamentos, ocultar. Você consegue efetuar manutenção também. Ó. Tudinho. Serviço vou deixar. Recursos humanos também. Vários. Após concluir, fechar. Poucas informações, ó. Ainda faltou isso daqui. Volto lá, editar página inicial. Isso será relevante para o usuário. Lá no final, ó, ocultar. Recursos humanos não. Vamos ver se tem mais. Ó, tem esse daqui. Ocultar. Pronto, fechar. Poucas informações, ó. Editar página inicial novamente. Guia do usuário. X, remover. Por exemplo, criar pedido de venda. Remover. Removi, porém eu preciso ter aquela opção. Você pode clicar aqui no sinalzinho de mais. Vendas. E a opção criar pedido de venda está aqui. Você pode clicar aqui nesta opção e ele vai incluir no grupo minha página inicial. Voltar, clicar novamente, fechar para concluir. Pronto, manutenção efetuada. Bem prático para o processo. Lembrando que estou com o usuário manager e efetuei manutenção para o usuário manager. Na sequência, efetuarei acesso com o usuário do técnico e manutenção também no chamado de serviço. Dessa forma, você efetuará a manutenção no chamado de serviço com o Web Client do SAP Business One. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Assis. Continuando na parte 3, confira como o técnico efetuará a manutenção no chamado de serviço, utilizando o Web Client do SAP Business One. Neste exemplo, efetuarei o acesso com o usuário técnico. Cada técnico
pode ter um usuário com sua licença atribuída. E você pode ter o Web Client liberado para acesso externo também, facilitando uma manutenção durante a visita. Selecione a base, usuário técnico, senha, login. Aguarde carregar o Web Client. Pronto, já carregou a página inicial. Você pode modificar também a sua página inicial. Repare que são poucas opções para o usuário técnico. Qualquer manutenção será relevante para o usuário da seção atual. Neste exemplo, estou com o usuário técnico. Você pode clicar aqui no usuário, em seguida, editar página inicial. Repare que tem aqui várias opções. E você pode clicar em cada opção individualmente ou ir navegando. Por exemplo, vendas, ocultar. Você pode procurar outras opções também. E aqui na minha página inicial, você pode clicar no X para eliminar ou clicar aqui no sinalzinho de mais para incluir uma nova opção no bloco. Por exemplo, pedido de venda. Você pode clicar aqui em vendas, localizar pedidos de venda, clique aqui e pronto. Inserido no grupo Minha Página Inicial. Após concluir, voltar novamente, fechar para gravar. Pronto. Manutenção efetuada para o meu usuário técnico na seção atual. Clique em Chamados de serviço para abrir uma consulta com todos os chamados. O Web Client abrirá a consulta à visão padrão definida para o usuário. Se você clicar na seta, repare que tem Minhas Visões. Ele carregará a visão padrão para o usuário da seção atual. Porém, esta visão padrão não atenderá à necessidade do técnico. Eu posso criar uma nova e definir como padrão para este técnico. Para criar uma nova e definir como padrão para o técnico, você precisa efetuar aqui ajustes nos filtros e em seguida salvar. Por exemplo, processado por. Vou clicar no X para eliminar. Status do chamado. X. E vou clicar aqui no quadradinho para selecionar outras opções. Por exemplo, aberto, pendente. Repare que conforme marcar, ele vai aparecer aqui embaixo também. Aguardando o retorno, aguardando o técnico. Em seguida, OK. Você pode também clicar aqui em Ajustar filtros. Em seguida, ele vai mostrar todas as opções. Repare que são várias opções e você pode efetuar a manutenção, clicando em Ajustar filtros, marcar para incluir uma nova opção ou desmarcar para ocultar. Ocultar tipo, fila, prioridade, desmarcar. Localizar aqui, por exemplo, técnico. Técnico programação. No meu cenário, eu utilizo a programação. Lembrando que tem um vídeo no canal do Arramo que eu mostro como que faz a ativação da programação no chamado de serviço. Recomendo assistir e validar em base de teste. Após marcar, OK. Pronto, apareceu técnico programação como filtro. Clicar aqui no quadradinho e localizar o técnico relacionado ao usuário. Deixei aqui como Tech Ramo. Após marcar, OK. Pronto, carregou. Início. 3 chamados para o técnico Tech Ramo. Para facilitar a identificação, é possível também incluir outras colunas aqui. Para isso, clique aqui e, em seguida, Configurações de visão. Mesmo conceito, marcar para incluir, visualizar, desmarcar para ocultar. Localizar, por exemplo, o técnico programação.
Próximo. Data de início. Data de início da programação, que é a data da agenda programada para efetuar um atendimento no cliente. Próximo. Hora de início programação. Mais um, descrição do endereço programação. Descrição do endereço programação. Tem outra coluna também que é importante, é o ID do chamado. Marcar também. Se eu clicar aqui em OK, após marcar todas as colunas, eu tenho tudo atualizado. Porém, eu preciso organizar a ordem para facilitar a minha identificação. Eu posso clicar novamente aqui em configurações. Após clicar, ele vai abrir as configurações de visão. Eu posso exibir apenas a seleção. Após marcar, fica mais fácil. Então, por exemplo, ID do chamado. Primeira coluna. Depois, técnico. Cliquei na linha. Vou deixar ele aqui em cima um pouco. Data de início, hora e endereço da visita programada. Eu tenho fila, vou tirar. Data de criação, processado por. Vou deixar poucas colunas. Ó, pessoa de contato, interessante. Nome do parceiro de negócios. Após concluir, clique em OK. E você tem outras opções aqui em cima também. Pronto. ID do chamado. Técnico. Data da visita. Horário e endereço. Para evitar efetuar essa consulta novamente a cada sessão, é possível você gravar. Então, é bem prático, você precisa gravar aquela consulta e deixar como padrão para o seu usuário. Por este motivo que é importante cada técnico ter uma consulta parecida com o técnico relacionado ao seu usuário. Aqui você tem a seta. Em seguida, gravar como. Por exemplo, chamados abertos TecRamo. Determinar como padrão. Ok? Para o meu usuário, como padrão. Público, não. Privado, apenas para este usuário. Portanto, gravar. Se eu voltar aqui para a minha página inicial, por exemplo, chamados de serviço. Se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui chamados abertos TecRamo. 3 linhas e aquela consulta com os filtros que eu efetuei no exemplo anterior. Ela está gravada para o meu usuário técnico da sessão atual. Se você clicar aqui na seta, ele tem a opção administrar. Você pode modificar o padrão. Então, tem várias opções aqui, ó. Você pode modificar o padrão. Tem o X. Se você clicar aqui no X, eliminar. Ele somente eliminará quando você clicar no X e, em seguida, gravar. Portanto, vou clicar em cancelar, pois eu não quero perder a consulta que eu acabei de efetuar. Outra possibilidade também, você pode trabalhar com gráficos. Repare que aqui tem outra opção para gráfico. Após clicar, várias opções. Por exemplo, vou selecionar aqui esta opção e, em seguida, incluir o técnico como referência. E depois, por exemplo, descrição do item. Localizar aqui a descrição do item. Repare que tem várias colunas. Descrição do item também como exemplo. TecRamo, um chamado relacionado à impressora, mouse sem fio e teclado. Relacionado aqui ao meu exemplo, uma base de teste.
você pode trocar aqui as opções também. Então, é bem prático para o processo. Em seguida, ele permite você gravar como modelo. Se você clicar aqui nesta opção, gravar como bloco, por exemplo, chamados abertos TecRamo. Subtítulo: incluirei a mesma informação. KPI ou KPI, como queira, marcar esta opção. Contagem de registros. E aqui vou inserir a opção total. Eu quero deixar aonde? Na minha página inicial ou em serviço? É opcional. Na minha página inicial. Ok. Bloco criado. Agora, se eu retornar aqui na minha página inicial, chamados abertos TecRamo 3. Olha a praticidade que cada técnico terá com um bloco criado compatível com o seu usuário e técnico. Vou clicar aqui no usuário, editar página inicial, e vou tirar aqui essa opção padrão, chamados de serviço. X, fechar. Pronto. Agora, quando o técnico entrar no Web Client, ele pode clicar aqui e consultar mais informações. E olha a praticidade. Abriu aqui como gráfico. Eu posso, por exemplo, clicar aqui nesta opção e visualizar como tabela. Ele tem também esta outra opção aqui, ó, para exportar para o Excel o resultado. Data da visita, horário e endereço. É bem prático para o processo também. Neste exemplo, efetuarei uma manutenção no chamado com o número primário 47, ou ID do chamado 178. Por exemplo, o técnico efetuou o atendimento e ele pode entrar no Web Client e efetuar uma manutenção ou fechar o chamado. Depende do seu processo. Para efetuar, clique na linha e, em seguida, o Web Client abrirá o chamado relacionado à linha que você clicou. Você tem aqui o botão Processar. Após clicar, o Web Client ativará o modo de editar registro. E o técnico pode ir direto ao ponto, soluções e resolução. Após clicar, ele vai direcionar aqui ao conteúdo e você pode criar soluções ou uma resolução. Ok, do cliente, conforme visita. Por exemplo, você pode colocar outras informações também. Após concluir, clique em Atualização. Pronto, chamado atualizado. Você pode também consultar mais informações, mapa de relações, visualizar, tem o template de formulário técnico ou chamado de serviço. Selecione a opção desejada e ele vai carregar o template. Até durante uma visita, o técnico pode imprimir também. Bem prático. Após concluir a manutenção, clique no botão Fechar. Fechar as atividades relacionadas? Sim. Chamado fechado. Se eu retornar para o registro anterior, apenas 2. Visualizar aqui em formato de tabela, 2. 2 chamados. 2 linhas. Eu posso clicar aqui na minha página inicial, atualizar o Web Client, ou ele tem a opção aqui também, ó. Agora, quando você clicar, ele vai atualizar para você. Dessa forma,
você efetuará a manutenção no chamado de serviço com o Web Client do SAP Business One. Neste exemplo, efetuei uma simulação com o usuário do técnico, onde cada técnico pode ter um usuário separado com sua licença atribuída. E você pode ter o Web Client liberado para acesso externo também, facilitando uma manutenção durante ou após a visita. Espero ter ajudado. Um forte abraço.